Você já parou para observar o primeiro movimento da sua alma logo que o despertador toca, naquela fração de segundo em que o mundo ainda não invadiu os seus olhos? Muitas vezes, antes mesmo de sentirmos o peso do nosso próprio corpo na cama, a nossa mão já tateia o criado mudo em busca daquela luz azulada que promete nos conectar com tudo. É um gesto automático, quase um reflexo de sobrevivência moderno, onde a primeira coisa que fazemos é permitir que centenas de vozes e imagens entrem sem pedir licença no santuário da nossa mente. Repare como esse hábito, que rotulamos como inofensivo ou meramente informativo, funciona como um ladrão silencioso que rouba a primazia do nosso diálogo com o Criador. Nós acordamos com a alma sedenta por um sentido, por um propósito que nos sustente durante as próximas horas. Mas em vez de irmos à fonte, mergulhamos no barulho de um feed infinito. Essa escolha, repetida dia após dia, cria uma espécie de névoa sobre a nossa percepção espiritual, tornando a voz de Deus um sussurro abafado pelo grito das notificações. Talvez você sinta uma inquietação no peito que não sabe explicar, uma sensação de que o seu interior parece estar em um estado de dormência ou frieza persistente. Você tenta orar e os pensamentos voam para a última postagem que viu, tenta ler e as frases parecem não penetrar na camada de cansaço mental que se acumulou desde cedo. É como se estivéssemos tentando construir um altar no meio de uma tempestade de areia, onde cada grão de poeira é um estímulo digital que nos desvia do foco principal. Pense na última vez em que você se sentiu verdadeiramente preenchido por uma paz que não dependia de nenhuma circunstância externa ou de nenhuma boa notícia no celular. Se essa lembrança parece distante, é porque o nosso olhar foi sequestrado por um brilho artificial que prometia muito, mas que só nos deixou com os olhos irritados e a alma vazia. A nossa rotina de fé se tornou uma luta contra o relógio e contra a própria incapacidade de ficar em silêncio por mais de 5 minutos sem checar o bolso. Existe um sentimento oculto de culpa que nos acompanha, uma percepção de que estamos falhando em uma área vital, mas a solução parece sempre estar no próximo clique. Nós nos tornamos consumidores de religiosidade rápida, buscando pílulas de encorajamento em frases de efeito, enquanto o verdadeiro pão da vida exige que paremos e fiquemos a sós com ele. Note como o silêncio interior se tornou um artigo de luxo, algo que nos assusta, porque quando o barulho cessa, as perguntas que realmente importam começam a ecoar. Nós temos medo de descobrir quem somos, sem a validação constante das redes. E esse medo nos empurra de volta para o ciclo sem fim de estímulos que apenas adiam o encontro com a verdade. As dúvidas espirituais que você carrega, aquelas que você não verbaliza em público, nascem muitas vezes nesse abismo entre o que você sabe que deve ser e o que a sua rotina digital permite. Você se pergunta se a sua fé é real ou se é apenas uma herança, porque a experiência vibrante que os antigos descreviam parece um mito diante da apatia que o excesso de telas gera. Esta é a jornada que iniciaremos hoje, um retorno à simplicidade da fé, à prioridade do olhar e à recuperação da sensibilidade espiritual que as telas tentaram apagar de você. À medida que as horas avançam, aquela névoa que mencionamos no início começa a se transformar em uma barreira sólida entre você e a percepção da vontade de Deus no cotidiano. A tensão que habita o seu peito no meio da tarde não é apenas cansaço físico ou estresse profissional, mas o grito de uma alma que foi alimentada com vento durante todo o dia. Repare como a sua mente se comporta. Ela saltita de uma preocupação para outra, incapaz de repousar em uma única promessa, porque o hábito da fragmentação moldou os seus pensamentos para a impaciência. Nós nos tornamos dependentes de um fluxo ininterrupto de dados, e quando esse fluxo para por um instante, o silêncio que resta não é lido como paz, mas como um vazio insuportável. Essa é a grande tragédia do nosso tempo. Perdemos a capacidade de estar sozinhos com os nossos pensamentos e, por consequência, perdemos a capacidade de ouvir o Espírito Santo no secreto. O impacto espiritual disso é silencioso, mas devastador, pois a secura na sua vida de oração é o resultado direto de uma mente que está sempre ligada, mas nunca conectada ao Eterno.
Observe se você sente mais urgência em responder uma notificação irrelevante do que em terminar sua leitura bíblica ou o seu tempo de intercessão. O coração acelera quando o aparelho vibra, mas permanece apático diante de um ensinamento que deveria te confrontar ou te consolar profundamente na alma. Essa inversão de valores não acontece por maldade, mas por uma erosão lenta da sua sensibilidade espiritual, onde o que brilha na tela parece mais real do que o que é invisível. Você começa a notar que as suas orações se tornaram telegramas rápidos, pedidos de socorro feitos enquanto os seus olhos ainda buscam o próximo estímulo visual no ambiente. A distração digital cria um estado de presença ausente, onde você está fisicamente no seu momento devocional, mas o seu coração está vagando por discussões inúteis na internet. É a mentira que contamos a nós mesmos, a de que o entretenimento passivo nos descansa, quando na verdade ele apenas drena o resto de clareza mental que nos restava. O entretenimento digital não exige nada de você, e é exatamente por isso que ele é perigoso para a sua musculatura espiritual, que precisa de foco para se desenvolver. Repare como o ciclo da distração gera uma secura que se manifesta em uma irritabilidade constante com as pessoas ao seu redor e uma falta de paciência com as coisas de Deus. A dependência tecnológica revela que o nosso socorro bem presente já não é mais o Senhor, mas o dispositivo que transformamos em um ídolo de vidro e metal. Nós nos tornamos cristãos de superfície, que conhecem os jargões da moda, mas cujas raízes não conseguem penetrar o solo endurecido pelas distrações mundanas. O conflito entre o que desejamos ser e o que fazemos se torna uma tortura diária, gerando um sentimento de desconexão profunda com a própria fé. Quando nada mais te impressiona ou te faz sentir gratidão na presença do Pai, é porque o brilho das telas cegou os olhos do seu entendimento espiritual. A secura espiritual é como um deserto que avança sobre uma plantação. Se você não vigiar as fontes da sua atenção, a vida se tornará apenas religiosidade seca. O vício em telas funciona como uma anestesia para as dores que só o Criador poderia curar, mas que preferimos esconder sob o ruído de vídeos e redes sociais. O impacto na sua saúde mental é visível. Ansiedade, falta de foco e uma tristeza inexplicável que nasce da comparação constante com vidas editadas no digital. A fragmentação da atenção é, na verdade, uma fragmentação da sua vida com Deus, pois o Espírito trabalha na profundidade e não na superfície dos cliques rápidos. O silêncio começa a parecer um inimigo, porque é nele que ouvimos o eco da nossa carência, e o ruído digital é a ferramenta que usamos para calar essa verdade. Sinta esse desconforto como um sinal de vida e como um toque de Deus te despertando para a gravidade da situação antes que a secura se torne um estado permanente. Reconhecer essa tensão é o primeiro passo para quebrar o ciclo e admitir que precisamos de uma intervenção urgente da graça sobre os nossos hábitos automáticos. Enquanto mergulhamos nessa reflexão sobre a nossa atenção, é reconfortante perceber que não estamos fazendo essa jornada sozinhos no meio do deserto digital. Neste exato momento, enquanto as palavras ecoam, estão aparecendo na tela os nomes das últimas 10 pessoas que decidiram se inscrever e caminhar conosco. Cada novo rosto que se une a nós é uma prova viva de que existe um grupo crescente de corações cansados do barulho e sedentos por uma fé mais profunda. Essa menção não é sobre números ou estatísticas, mas sobre a beleza de saber que outros também estão lutando para proteger o seu altar e a sua mente. Ao se juntar a esta comunidade, você está reafirmando que o seu crescimento espiritual é uma prioridade que não pode ser deixada para depois. Caminhar junto nos fortalece e nos lembra que a perseverança se torna muito mais leve quando dividimos o peso das nossas lutas cotidianas. Saber que novos inscritos estão chegando a cada vídeo nos dá a certeza de que o Espírito Santo continua atraindo pessoas para um lugar de lucidez e verdade. Que essa união de propósitos seja o combustível que você precisava para não desistir de buscar a Deus, mesmo quando a tela parecer mais atraente. Estamos construindo aqui um espaço de resistência contra a distração, onde o foco principal é a restauração da nossa intimidade com o Pai. Sinta-se acolhido por essa comunidade que, assim como você,
escolheu não caminhar sozinha, mas buscar a maturidade em cada passo da estrada. A comunhão real acontece quando decidimos que o nosso tempo é sagrado e que vamos usá-lo para edificar uns aos outros na jornada da fé. Fico feliz em saber que, nos próximos encontros, novos nomes estarão aqui selando esse mesmo compromisso de buscar o que é eterno. Continue firme, pois cada passo dado em direção ao silêncio e à verdade é uma vitória compartilhada por todos nós que buscamos a mesma luz. A verdadeira maturidade cristã não é medida pelo tempo que passamos dentro de um templo, mas pela nossa capacidade de renúncia no silêncio do nosso quarto. Crescer em Deus exige que aprendamos a dizer não para a tirania do urgente, para que possamos finalmente abraçar a paz daquilo que é eterno. A prioridade do coração se revela naquilo que buscamos quando ninguém está olhando e quando o cansaço do dia tenta ditar as nossas escolhas. Repare que o vício em telas é, no fundo, uma fuga da realidade, enquanto a fé é o mergulho corajoso na verdade sobre quem somos e quem Deus é. A disciplina espiritual não deve ser vista como uma lista de tarefas pesadas, mas como o oxigênio que mantém a chama da nossa alma acesa no meio do caos. Muitas vezes, a nossa maior batalha não é contra grandes pecados morais, mas contra a pequena e constante distração que nos impede de ouvir a voz do Mestre. O silêncio interior é o solo sagrado onde o Espírito Santo semeia as suas maiores revelações, e esse solo precisa ser protegido do ruído incessante do mundo. Escolher Deus em vez de uma hora de entretenimento vazio é um ato de adoração que ecoa na eternidade e fortalece o seu caráter diante das tribulações. Maturidade é entender que o celular deve ser um servo da nossa missão, e não o senhor da nossa atenção ou o mestre do nosso humor diário. A vida com propósito exige uma intencionalidade que a cultura do clique tenta destruir, nos tornando passivos em um reino que exige ação e vigilância. Note como o arrependimento genuíno começa quando percebemos que trocamos a glória da presença divina por migalhas de atenção digital que nunca nos saciam. Deus não deseja apenas os seus minutos de sobra. Ele deseja a primazia dos seus afetos e a atenção total da sua mente, renovada pela palavra. O desafio de ser cristão hoje passa necessariamente por uma dieta de estímulos, para que possamos recuperar o paladar pelas coisas simples e profundas do céu. Renunciar ao excesso de informação é abrir espaço para a sabedoria, que só vem através da meditação demorada e do estudo cuidadoso das Escrituras. A transformação que você tanto espera não virá através de um novo aplicativo, mas através de um velho e conhecido caminho, o do arrependimento e da oração. Sinta o peso dessa responsabilidade com esperança, sabendo que cada minuto de foco recuperado é um território da sua alma que volta a pertencer ao Rei. O amadurecimento acontece quando paramos de buscar atalhos espirituais e aceitamos o processo lento e maravilhoso de sermos moldados pelo silêncio. Não tenha medo de desconectar do mundo para se conectar com a origem de todas as coisas, pois é lá que a sua verdadeira identidade está guardada. A paz que excede todo o entendimento só pode ser experimentada por aqueles que decidem ancorar a sua atenção na rocha que é Cristo. Que o seu desejo por Deus seja maior do que a sua curiosidade pelo próximo vídeo, e que a sua vida seja um testemunho de prioridades reorganizadas pela graça. A mudança que o seu coração tanto deseja não vai acontecer por um milagre súbito de força de vontade, mas através de pequenas e humildes decisões diárias. Comece protegendo o seu despertar, dedicando os primeiros 15 minutos do seu dia exclusivamente ao Senhor, antes que qualquer luz de tela toque os seus olhos. Use a tecnologia a seu favor e ative o modo não perturbe, criando um refúgio de silêncio onde as notificações não tenham permissão para interromper a sua paz. Seja intencional e filtre as mensagens que você recebe, entendendo que nem toda informação que chega até você é digna de ocupar o espaço sagrado da sua mente. Aprenda a identificar os gatilhos emocionais que te empurram para o celular, como o tédio, a solidão ou a ansiedade, e leve esses sentimentos diretamente ao altar. Reduzir os estímulos visuais, como usar a tela em tons de cinza ou desinstalar o que é supérfluo, são passos práticos de quem valoriza a própria saúde espiritual.
Não veja essas práticas como regras rígidas ou um novo tipo de legalismo, mas como caminhos de liberdade para quem quer amadurecer na presença de Deus. A intencionalidade é a chave para quebrar os ciclos automáticos que nos mantêm presos em comportamentos que esfriam a nossa comunhão e roubam o nosso tempo. Cada vez que você decide deixar o aparelho de lado para focar em uma oração ou em um momento de quietude, você está vencendo uma batalha contra a superficialidade. A maturidade se manifesta na capacidade de dominar as ferramentas que temos, em vez de permitir que elas dominem a nossa vontade e as nossas emoções. Busque o equilíbrio, sabendo que a vida cristã acontece no mundo real, mas que a força para vivê-la vem de um lugar que nenhuma conexão Wi-Fi pode alcançar. Que esses passos práticos sejam o início de uma nova estação de clareza mental e renovação espiritual, onde o foco da sua alma volta a ser o rosto de Cristo. Se você sente no coração o desejo sincero de transformar essas reflexões em um novo estilo de vida, o primeiro passo é parar e olhar para dentro com total honestidade. Mudar um hábito que se tornou parte da nossa identidade exige mais do que apenas força de vontade, exige um diagnóstico real de onde estamos pisando agora. Para te ajudar nessa autoanálise necessária, eu preparei uma ferramenta prática chamada Quiz da Fé, que você pode acessar agora pelo link disponível na descrição deste vídeo. Esse quiz foi desenhado para ser um momento de pausa e confronto amoroso, onde você poderá testar sua fé e avaliar como está sua caminhada espiritual diante das distrações deste tempo. Responder a essas perguntas não é sobre alcançar uma nota ou um desempenho, mas sobre identificar com precisão onde o seu coração precisa de mais cuidado e onde a sua atenção tem se perdido. Muitas vezes, pensamos que estamos bem, mas o excesso de estímulos digitais cria uma falsa sensação de preenchimento que o quiz ajuda a desmascarar. Encare o resultado como um mapa pessoal, uma bússola que aponta com clareza qual deve ser o seu próximo passo consciente na busca por uma maturidade real e constante. Não tenha pressa ao responder. Permita que cada pergunta seja um convite para o Espírito Santo iluminar as áreas da sua rotina que ficaram escondidas sob o ruído das notificações. Além desse diagnóstico, é fundamental que você não interrompa agora esse fluxo de renovação e continue alimentando sua mente com conteúdos que te ajudem a manter o foco no que é eterno. A nossa mente é como um jardim. Se pararmos de cultivar a boa semente, o mato das distrações volta a crescer com uma velocidade surpreendente. Por isso, eu selecionei cuidadosamente 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela agora, para servirem como uma extensão natural e profunda do que conversamos hoje. O primeiro vídeo vai te ajudar a identificar com mais clareza os sinais reais da presença de Deus na sua rotina, combatendo aquela sensação crônica de vazio e abandono. Já o segundo vídeo oferece estratégias espirituais e mentais ainda mais profundas para você proteger sua mente e vencer as batalhas invisíveis que surgem no dia a dia. Escolha um deles para assistir agora mesmo, sem interrupções, e não permita que o barulho do mundo roube a semente de mudança que foi plantada no seu coração nesta conversa. Mantenha a intencionalidade em cada clique e use esse tempo extra para fortalecer sua intimidade com aquele que é a única fonte de satisfação plena. Lembre-se de que a maturidade é uma construção diária, feita de pequenas escolhas que, somadas, formam uma vida de poder e clareza diante do trono de Deus. Que essas ferramentas sejam degraus para que você suba mais alto na sua comunhão e recupere de uma vez por todas o brilho da presença divina em cada detalhe do seu dia. Clique no vídeo que mais toca o seu coração agora e vamos continuar essa jornada de retorno ao que realmente importa.